seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. E o tema da palavra de hoje é a Síndrome dos Gálatas. É algo que o Senhor já me deu há muitos anos, e há muitos anos eu venho trabalhando isso, e eu creio que é algo que a gente precisa imergir para entender de forma mais profunda. Então, para isso, obrigado, Lucas, nós vamos ter um breve panorama, uma breve exposição da epístola que Paulo escreve aos irmãos que estavam na Galácia. Então tome sua Bíblia, Gálatas capítulo 1. Espero terminar hoje essa palavra, senão terminamos na próxima semana, mas eu acredito que eu consigo terminar hoje. Gálatas capítulo 1. Hoje nós vamos usar a versão King James, está engatilhada lá, versículo 6 em diante. Gálatas capítulo 1, verso 6 em diante. As escrituras dizem assim: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Digam comigo, outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Verso 9: conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Pai, nós queremos te dar graças nessa noite de encontro da família. Nós queremos pedir pelo seu espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que possamos compreender o evangelho glorioso de Cristo Jesus, para que possamos experimentar as riquezas insondáveis desta nova vida, a fim de que cada um aqui possa viver de forma abundante, relevante, significativa no contexto onde está inserido. E eu peço, Pai, que pelo seu Espírito você me auxilie a comunicar com sabedoria e com temor a sua mensagem nessa noite, a fim de que todos, sem exceção de ninguém, a começar por mim e pela minha casa, sejamos desafiados, encorajados, confrontados, consolados, estimulados pela sua palavra e pelo seu Espírito nessa noite. Nós vamos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Gente, o que é uma síndrome? Então, nós temos médicos entre nós, isso torna o meu trabalho mais difícil, mas nada que o Wikipédia não resolva, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Síndrome é uma palavra grega que significa reunir, ou reunião, ou ajuntar. Na medicina ou na psicologia, se usa esse termo para falar de um conjunto de sinais e sintomas que definem determinada patologia ou condição. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais, de evidências, de sintomas que definem uma determinada patologia, uma doença ou uma condição. Correto, doutor Felipe? Tá bom, então. Se o Felipe diz que está certo, irmão. Gente, e eu tenho percebido que
muitos evangélicos vivem aquilo que eu chamo há muitos anos de a síndrome dos Gálatas, de sintomas, de evidências e de sinais de uma condição de escravidão e não de filiação. Então, sem dúvida nenhuma, a epístola que Paulo escreve aos santos que estavam na região da Galácia é uma das epístolas que mais falam a respeito da liberdade que recebemos em Cristo Jesus. Então, a gente já trabalhou a série do Evangelho completo aqui. Depois trabalhamos a série Céus, Igreja, Terra, falando sobre o sacerdócio de todos os santos. E eu quero comunicar um pouco com vocês isso, porque ainda sinto grande necessidade. Quanto mais eu ando pelo Brasil, mais eu percebo essa síndrome. Sintomas, evidências de uma patologia, de que nossa fé está adoecida. E que isso nos dá uma determinada condição que outrora já deveria ter sido superada, a condição de escravidão. Então, o que é uma síndrome? É um conjunto de sinais, evidências que definem determinada patologia, doença, enfermidade ou a condição de alguém. Então, eu estava lendo um pouquinho rapidinho sobre isso e descobri que a maioria das síndromes, elas ganham o nome do cientista ou médico que a descobriu. Por exemplo, a síndrome de Down, ela é oriunda do homem que descobriu essa síndrome e tantas outras síndromes que podemos falar. Por isso, eu descobri que os irmãos da Galácia também podem levar. Também há dois casos. No primeiro caso, quem leva o nome é o médico ou o cientista que identificou a determinada síndrome, ou, em casos mais raros, a geografia ou lugar, como a síndrome de Estocolmo. Já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar disso? Porque foi algo identificado em determinada região na Suécia. Então essa é a síndrome dos Gálatas. Recebe o nome, são práticas e são evidências de que vivemos um outro evangelho. Eu não sei se você se preocupa com essa expressão, mas eu sempre me preocupei demasiadamente quando Paulo disse o outro evangelho. E no versículo 6 ele diz: eu estou chocado, estarrecido de que vocês se desviaram tão rapidamente. E ele dá uma chave. Vejamos o texto, versículo 6 de novo. A gente vai expondo, não toda a carta, claro. Ele diz, porque aquela parte ali era o tema, só há um evangelho, ficou junto. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então no versículo 8 ele diz, no próximo ele diz, contudo, ainda 7, desculpa Rosa, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Aí Paulo vai dizer algo extremamente assim sério. Ele diz: se alguém vos pregar um outro evangelho, verso 8, contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. E no versículo 9 ele diz: seja amaldiçoado. É muito sério. Então se coloque na condição de um pregador. Se porventura eu estiver expondo a vocês ou à igreja do Brasil um outro evangelho, eu vou ser amaldiçoado por fazer isso. É muito grave e não precisamos fazer muito esforço para vermos no Brasil um outro evangelho. Há vários outros evangelhos no Brasil. O Brasil é campeão em criar isso. E o que a Escritura diz? Seja maldito. Escuta, é a própria Escritura que está dizendo que seja amaldiçoado a pessoa que faz isso. Por quê? Porque o evangelho é a boa notícia de Deus. E se alguém está torcendo o evangelho, ele precisa ser amaldiçoado. Por quê? Porque você vai guiar pessoas para um outro caminho que não é o evangelho. Então, isso realmente
me deixa extremamente preocupado quando eu prego. Por isso, os irmãos que já caminhamos há mais tempo juntos, já perceberam isso, e eu sinto grande carga quando vou ensinar. Por quê? Porque eu sempre penso assim, de um jeito ou de outro eu preciso ir do começo ao fim do Evangelho, por isso que sempre demora. Você pode perceber, o Fafa já viajou comigo dezenas de vezes, ele e a Jaque. Você vai perceber, eu nunca acabo uma mensagem no meio. Eu não faço isso. Eu prefiro estourar o horário e deixar todo mundo com raiva do que não terminar. Por quê? Porque eu fico pensando, ai de mim se eu estiver pregando outra coisa que não seja o Evangelho. E precisa de um tempinho para pregar o Evangelho, não é mesmo? Então, como a gente trabalhou muito isso, agora eu quero trabalhar um pouco a causa de alguns sintomas. E qual é a causa? É a síndrome dos Gálatas. Era aquilo que esses irmãos estavam vivendo, e a gente vai poder tirar muito ensinamento aqui para nós, para percebermos isso. Eu sempre disse assim, a síndrome dos Gálatas, ela é resumida em uma gangorra, que de um lado leva o nome legalismo, e do outro lado leva o nome libertinagem. Então o problema que os irmãos na Galácia estavam vivendo era algo semelhante ao que a gente vive. A síndrome, sintomas, atitudes, evidências de que ora temos uma postura legalista e ora temos uma postura libertina, leviana. Ora nós estamos querendo merecer o favor de Deus por meio das nossas obras, e ora nós já estamos dizendo que independente das nossas obras, nós somos o alvo do favor de Deus. O Fafa me disse algo nos dias que nós descansávamos, se eu errar você me corrige, do Tozer, porque eu vou tentar mostrar uma coisa aqui hoje, porque a gente está vivendo um momento assim, legal e perigoso. Para mim tudo que é legal é perigoso, né? Não sei se é só para mim. Por que é legal? Porque a gente está despertando como igreja no Brasil para um entendimento mais claro sobre o Evangelho completo. E principalmente, a ênfase do momento é o primeiro capítulo do Evangelho. Gente, qual é o primeiro capítulo do Evangelho mesmo? O Evangelho da graça, Atos 20, 24. Então, poxa, não que eu me lembre, ao menos eu não me lembro, de ter ouvido tanto pregar sobre a graça como eu estou ouvindo agora. Só que o que eu estou preocupado? Eu estou preocupado, eu estou trabalhando com antecedência, porque eu estou percebendo que o nosso entendimento sobre a graça, ele se aproxima mais da libertinagem do que da graça. Não é uma coisa que a gente está encontrando o equilíbrio, a gente está pesando a gangorra para o outro lado só. Nós estamos rompendo com o legalismo que outrora subjugou o povo de Deus, e eu não vou mencionar aqui para não ofender, porque o intuito não é ofender. Não quero também dar muito trabalho para os irmãos que ficam editando minhas mensagens, mandando os áudios para o Fafa, também não quero fazer isso, né, seu Daniel? Mas minha mãe já foi membro de uma denominação há muitos anos, denominação essa muito importante para o Brasil, mas eu bem me lembro, assisti televisão, inferno. A gente hoje acha isso uma... Se você tem 17, 18 anos, da onde? Eu me lembro que os irmãos tinham a televisão dentro do armário da cozinha. Aí abria ali, assistia e fechava. Aí sempre vinha um profeta na casa, eu sinto. O CSI, tinha um negócio assim. São extremos que no geral você não vê mais. Só eu que viajo nos rincões ainda vejo. Pasme, em 2019 existe isso. Eu lido com pessoas que chegam até mim e digam: eu só queria Jesus, mas não pode nem cortar o cabelo que eu vou para o inferno. Então a gente rompeu com esse jugo legalista. O que é legalismo? Escute, legalismo é praticar qualquer obra justa diante de Deus a fim de compensar o pecado. Isso
Por isso que eu disse que é uma síndrome, porque é uma coisa que a gente acaba acarretando na nossa vida. Só que a gente começou a romper com isso, e a gente na verdade não colocou a gangorra no meio, a gente está descendo para o outro lado. Agora é a graça, e no entendimento da maioria, o que é a graça? É que a graça, graças a Deus, agora eu sou livre. Agora eu posso viver do jeito, eu não podia assistir televisão, mas graças a Deus agora eu vou assistir o Big Brother 19, porque eu sou livre. Há quem diga ainda, né? O William disse aqui, que nós ensinamos aqui em casa, que o dízimo não é uma lei que, se quebrada, atrairá a maldição. Nós não ensinamos isso, isso não está correto. O dízimo é um princípio que, se observado, redunda em bênção. Mas a maioria das pessoas só pega a primeira parte. Aí não vai trair maldição? Não, então Deus abençoe, eu sou livre. Aí, se você confronta determinadas pessoas, fala: irmão, você está contribuindo com constância, com generosidade? Vai voltar com o jugo? Então, para que isso vá ficando mais claro para nós, primeira coisa que nós precisamos observar, o que é o outro evangelho? O outro evangelho é qualquer mensagem que te é ensinada, que está sobre a base da religião. Ou seja, você precisa, por meio de boas obras, salvar-se a si mesmo. Ou também qualquer mensagem que seja ensinada a você por intermédio da irreligião, sem religião, que é agora a moda do momento. Não, eu não tenho religião. Na verdade, é engraçado que as pessoas nem param para conferir o significado das palavras, elas só repetem o que escutam. Religião virou uma coisa do Satanás, né, irmão? A pessoa, religião. E na verdade, religião significa religar. Você não foi religado com Deus, irmão? Você está com um problema, né? Então, o próprio Tiago diz em sua carta a respeito da religião que Deus aceita, que é visitar o pobre, o órfão, a viúva, e fugir das concupiscões desse mundo, das concupiscências, né? Concupiscões não existe, mas ninguém inventei uma nova palavra aqui agora. Então, cara, vamos lá, Tiago 1,17, 27, irmão. É que faltou ali só 10 números, irmão. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então você sabe que filosofia é um padrão de pensamento, e padrão de pensamento modela comportamento. Então por isso Tiago diz que Deus aceita, procura, deseja um tipo de religião, de prática constante, aquela que socorre o aflito, e aquela que especialmente não se corrompe com os padrões desta era. Você é um religioso ou não? A questão é que tipo de religioso você é. Agora, quando nós falamos de religião, e há muitas palavras que nós precisamos pensar no conceito delas, não apenas trazer uma definição sem refletir um pouco no conceito delas. O que nós rejeitamos é a religião no aspecto legalista, na boa obra que eu faço para ter mérito, a fim de ganhar a minha salvação. Isso a gente rejeita. Mas não a religião, a prática constante e cíclica de socorrer os necessitados e fugir das paixões desse mundo. Você tem que fazer isso todo dia, irmão. É uma religião, é uma coisa que você faz metodicamente todos os dias. Então, o que é o outro evangelho? É estarmos fundamentados na religião legalista,
ou na irreligião libertina. Ou estamos procurando merecermos o favor de Deus e ganharmos a nossa salvação pelo nosso próprio esforço, ou estarmos numa postura de que Deus me salvou mediante a graça, eu posso viver de qualquer jeito, porque nada que eu fizer vai fazer diferença nenhuma. É isso que as pessoas estão chamando de graça. Isso na verdade é uma desgraça. Isso, então, queridos, para a gente aprofundar um pouquinho mais aqui ainda em Gálatas, Paulo vai seguir o raciocínio, mas eu quero que você perceba a primeira coisa. O que é o Evangelho? É o chamado que nós recebemos mediante a graça. Ele diz: eu estou chocado. E depois ele chama os irmãos de insensatos, de incoerentes, no capítulo 3. Mas eu estou chocado quão rapidamente. Gente, sabe o que é isso? É uma orientação. É muito rápido para que eu e você nos desviemos do fundamento do Evangelho. Se você for sincero mesmo com você, e eu comigo mesmo, e você parar para refletir a respeito da sua última semana, tente encontrar algum sintoma, alguma evidência dessa síndrome. Em algum momento você procurou fazer alguma coisa correta diante de Deus a fim de compensar uma falha? Se a resposta é não, a segunda pergunta é: mas em algum momento você não levou a sério a gravidade do pecado baseado na graça que tudo pode? Provavelmente você vai olhar para trás e vai dizer: tal situação aqui e ali eu agi dessa forma. É a síndrome, são evidências de que você talvez ainda não está vivendo na condição de filho, mas sim de escravo. Porque é isso que essa carta vai nos ensinar. Então, queridos, o outro evangelho é exatamente isso. Outra coisa que eu acho interessante é a confiança que Paulo tinha na exposição que ele fez do evangelho na Galácia, a ponto de dizer: se alguém pregar qualquer coisa diferente do que eu já ensinei a vocês. É muita autoridade, né, irmão? Eu não estou nesse lugar aí, não. Um dia eu chego lá. Eu, ao contrário, eu estou naquela, irmão. Nos anos passados, você pode se considerar bem conversadinho, 50%. Não estava muito claro o que a gente estava falando, não. Até tinha uma intenção boa, mas não estava muito certo, não. Mas Paulo tinha uma confiança na exposição do evangelho. Aí deixa eu te dar um... Irmão do céu, aleluia, glória a Deus. Valoriza esse tipo de coisa que eu vou falar agora. Quando Paulo dá um tipo de afirmação como essa, não que você não tenha segurança em toda a Escritura, você tem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para redarguir e corrigir. Mas ele acabou de dizer que esse livretinho que ele escreveu na Galácia expõe na totalidade o Evangelho. São 6 capítulos. Que tal se você lesse uma vez por dia nessa semana Gálatas? 6 capítulos, você para ler 15 minutinhos, 20 minutinhos, 25 se você lê devagar, 30 se você é muito lento. Aquela coisinha do smartphone no trabalho, ou escuta em áudio. Poxa, um livro com 6 capítulos, trazendo toda a mensagem do Evangelho, a segurança de Paulo dizer: pode ficar tranquilo, e ninguém deve dizer nada diferente, nenhuma vírgula sequer acerca do que está exposto aqui. Então isso é muito singular. Embora ele está referindo a primeira vez que esteve entre os irmãos, isso não está registrado em carta, na carta ele vai relembrar aquilo que ele falou aos irmãos. Então isso aqui é muito especial. Aí ele ainda vai fundamentar isso, o versículo 11. Olha como ele ainda vai fundamentar isso. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Por isso ele tinha tanta convicção
naquilo que ele estava ensinando aos irmãos. Agora, obviamente, parte da vida da igreja é a exposição do Evangelho. Paulo confiava tanto na exposição do Evangelho que ele fazia nas cidades que visitava, quanto confiava na eficácia do Evangelho. Essa é a razão porque a gente está insistindo nesse ponto. Ele diz: ninguém pode pregar nenhuma coisa diferente daquilo que eu já anunciei a vocês, eu expus a vocês Jesus Cristo crucificado. E ele também diz, quando escreve aos Romanos 1,16, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então Paulo estava extremamente convencido da sua fidelidade na exposição da mensagem, como também da eficácia da mensagem para transformar os ouvintes. E isso é fundamental para que você possa experimentar tudo que o Evangelho te confere ou nos confere. Então, fomos chamados pela graça. Esse é o ponto primordial e a gente já trabalhou isso muito na série do Evangelho completo. Se você quiser ouvir, estou ouvindo muito testemunho, gente, para vocês saberem. Essa semana estava no Rio Grande do Sul, o irmão falou: irmão, não para de gravar podcast, está nos abençoando demais. Outros irmãos estão até replicando as séries. A gente agora vai fazer a série que eu faço, mas de Jesus, é de todo mundo. Precisa citar vocês? Eu falei: não precisa citar a gente, só se usar o mesmo banner dá o crédito, aleluia. A mensagem não é nossa, mas o banner foi, né? Já que a mensagem, o crédito é do Espírito Santo mesmo, né? Então, gente, só relembrando, o que é o outro evangelho? É religião legalista ou irreligião leviana. Nenhuma dessas duas coisas resolve o problema do pecado. Nem a religião, nem a irreligião. Mas a graça de Deus. Então, só para relembrar, para a gente não ficar assim, só no campo da ideia, eu vou relembrar. O Evangelho é uma boa notícia sobre como fomos salvos e como estamos sendo transformados. Porque me parece que nós estamos expondo o Evangelho da graça e falando apenas a respeito de como fomos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Sim, mas o Evangelho é uma boa notícia a respeito de como fomos salvos e como estamos sendo transformados e regenerados pelo Espírito dia após dia. E isso sim é o Evangelho. A gente foi salvo na condição de mortos e de pecadores, alvos da ira de Deus. E estamos sendo transformados à imagem e semelhança do seu Filho. Ok, gente? Então, Paulo anunciava o Evangelho, e aqui na carta aos Gálatas ele vai dizer, de maneira resumida, que o Evangelho é o seguinte: Cristo é a justiça de Deus. Esse é o ponto primordial. Eu disse que a gente vai começar uma nova série e a gente vai entrar nesses pontos de maneira mais aprofundada. Mas preste atenção numa coisa. Essa semana eu estava organizando lá o escritório. Termina nunca a nossa mudança, agora que eu acho que terminou, irmão. E aí eu estava terminando o escritório, organizando o escritório antes de viajar, e eu coloquei uma mensagem do Paul Washer para ouvir. Quem conhece Paul Washer? E assim, fazia tempo que eu não via o irmão, né? E enquanto eu estava ouvindo a mensagem, Fafa, ela começou a me ofender. Eu comecei a ficar preocupado. Começou a me ofender o que ele estava falando. Eu estava... Voltei ali e disse: o irmão falou, gente. Volta. O irmão não falou isso. O irmão falou. Beleza, voltei para os livros e o irmãozinho lá no Mackenzie, universidade, irmão, cristã, teologia. E nossa, o irmão está me ofendendo, irmão. Na terceira vez que eu me senti ofendido, o Espírito Santo falou comigo: você vai mesmo ensinar sobre a graça? Não perca de vista o que o Fafa falou para você. O que o Fafa tinha falado para mim que eu já ia esquecendo.
A gente sentou na varanda, nas montanhas. Na montanha Deus fala, irmão, aleluia. Glória a Deus. A gente estava ali na resenha, né? E aí o Fábio estava lendo um livro que a gente tem. A gente tem? O Conhecimento do Santo, de A.W. Tozer. Topíssimo. Tudo que você lê o nome Tozer, você pode comprar de olhos fechados e ler e mergulhar. E o Fafa disse assim para mim, cara, que interessante, ele falando sobre a bondade de Deus. E ele disse o seguinte: a santidade de Deus causa temor em nós, porém a bondade de Deus não nos permite termos medo dele e nos faz nos aproximar dele. Era isso, irmão. Você sabe que eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, uau. Por quê? Porque se nós expomos a graça, nós temos a tendência a abraçar a irreligião. A ideia de que tudo bem, tudo tranquilo, sem problema algum. Se nós abraçamos a religião e o legalismo, então nós temos temor, nós temos medo de não sermos aceitos. Então, os atributos de Deus não conflitam entre si. Deus é bom e isso me dá permissão para se aproximar dele sem medo, mas ele é santo e isso traz a consciência que eu devo temê-lo. Então é basicamente o equilíbrio do que Paulo está falando aos irmãos da Galácia. Por quê? Porque Cristo é que é a justiça de Deus. Então Paulo vai dizer no capítulo 2 de Gálatas, no versículo 20, esse é um dos textos mais conhecidos de Gálatas. Ele vai explicar o que é isso, ele vai dizer isso. Ele diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida, que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Verso 21, olha isso, querido. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. O que está acontecendo na região da Galácia? Deixa eu explicar isso rapidinho para a gente conseguir desenvolver o raciocínio aqui de forma mais ampla. Eles receberam o evangelho da parte de Paulo, mas líderes judaizantes chegaram na região, se infiltraram no meio dos irmãos. Alguns teólogos dizem que o espinho na carne de Paulo era um líder judaizante, que onde Paulo ia e pregava o evangelho da graça, ele ia atrás e pregava a circuncisão. E se você perceber as entrelinhas das epístolas, parece que tem um cara mesmo, ou um grupo específico minando o que Paulo está ensinando. Então alguns estudiosos acham que Paulo está se referindo que o espinho na carne é o endiabrado judaizante que fica... Aí Paulo dizia, olha, você está em Cristo, e Cristo é a justiça de Deus. O que é isso? Cristo é a justiça de Deus. É que Cristo cumpriu a justiça de Deus. Você não cumpriu, eu não cumpri, mas Cristo cumpriu. Então se eu estou em Cristo, eu fui justificado. O que é justificação? É o ato pelo qual Deus declara justo uma pessoa que coloca a sua fé em Jesus Cristo como Salvador e substituto. Jesus não só nos salvou, Ele nos substituiu quando foi o alvo da ira de Deus. Eu tenho dito e repito, escute isso: Jesus se tornou o alvo da ira de Deus para que você fosse salvo da ira de Deus. Então Ele é a justiça de Deus. Então por isso Paulo vai usar dezenas de vezes em suas cartas a expressão em Cristo. É porque é só nele que a ira de Deus não nos alcança. E que nós não andamos nem na religião e nem na irreligião. Esse é o ponto primordial. Vale lembrar, sabe o que me ofendia enquanto eu estava ouvindo Paul Washer? Foi que ele falou uma vez assim: eu estou aqui pregando e a maioria de vocês vai para o inferno. Aí eu falei, nossa, que pesado.
pesado. Daí passou uns 10 minutos, ele disse: eu vou repetir, a maioria de vocês está me ouvindo aqui, vai sair pela essa porta e vai continuar caminhando a passos largos para o inferno. Nossa, Jesus querido, estava desacostumado, hein? Aí o Gregório ia ficar triste comigo. E depois ele desencadeou uma fala e ele começou a falar: eu vou repetir, a maioria de vocês está se formando aqui num seminário de teologia e vocês estão indo para o inferno. E aí ele disse: vocês, meninas com decotes, despertando a lascívia, e bam, 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 bam. Eu falei, ai, Jesus querido. Só que sabe qual é a diferença? É a consistência que alguém fala. No final da mensagem ele fez uma oração rápida e não deu tchau, não falou nada. Ele saiu, ele só no final disse assim: ah, se alguns de vocês entendessem a angústia que está sobre mim agora. Eu, como um pregador, me senti no lugar dele e falei: opa, isso eu já senti. Ele só fez uma oração, ele disse: ó Senhor, livra-nos. E eu pensei: me ofendeu. Mas no final eu disse: graças a Deus, porque outrora eu já disse que se o que você está ouvindo não te ofende, talvez não seja o evangelho que você está ouvindo. Porque o evangelho é uma boa notícia sim, mas num primeiro momento é uma ofensa. Para um padrão de vida, para uma geração pecaminosa, ele ofende. Então, agora nós precisamos ter esse cuidado. Então, Romanos 3:23, as escrituras vão dizer: pois todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 6:23, o mesmo Paulo vai dizer: pois o salário do pecado é a morte. Então por isso Cristo é a justiça de Deus. Por quê? Porque o pecado cobrou o seu pagamento, e em Cristo ele recebeu. Gente, o pecado recebeu o seu salário com a morte do Cristo. Alguém teve que morrer. Deus não criou um outro jeito. Aquilo que Deus havia dito foi cumprido. Ele falou no Éden: se você comer desse fruto você vai morrer. Mas quem morreu foi Cristo. Quem está entendendo? A boa notícia do Evangelho é que quem morreu foi Cristo no seu e no meu lugar, para que você e eu tenhamos vida. Agora, então Paulo vai discorrer ainda na carta. Ela é extremamente profunda, e eu preciso até cuidar para não entrar muito, mas se não for possível terminar, a gente termina na próxima semana. Eu realmente sinto que isso é até um pouco melhor. Gálatas capítulo 3, versículo 1 agora. Gálatas 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais: foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? Primeira coisa, olha que coisa importante para nós. Paulo está defendendo a sua exposição do Evangelho e denunciando o outro Evangelho, tanto a religião quanto a irreligião. O assunto da irreligião vai ficar para o final da carta. No começo ele está falando da religião e do pensamento judaizante. Tem uma coisa aqui que eu até ri quando estava lendo hoje à tarde. Mas a pergunta que Paulo faz é: eu só quero que vocês me respondam o seguinte: vocês receberam o Espírito pela prática da lei ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Então é o seguinte: como é que eu sei que eu recebi o Evangelho, que eu criei nele, que de fato eu me apropriei do que o Evangelho diz? Pelo Espírito. Então logo, o Evangelho da graça é a mensagem que é conferida a nós, onde recebemos o Espírito que nos regenera. Então qual é a evidência de alguém que entendeu a graça? Esse alguém anda no Espírito.
mas não parece que é isso. Costumeiramente você vê gente cada vez mais podre. Triste é para mim lembrar de um pregador dos quais penso ser o maior prejuízo que a igreja evangélica no Brasil já teve. Para mim, perder aquele irmão foi o maior prejuízo que a igreja do Brasil já viveu. Isso é só minha opinião. E ver ele agora arrotando libertinagem, chamando de graça. Xinga, enche a cara, tá tudo bom. E aí, tempos atrás, esse irmão foi chamado para a rede nacional, depois de anos sem ir em rede nacional. Eu lá nos meus botões esperançosos pensei, estaria Jesus trazendo de novo esse irmão para a igreja? Ele foi então no programa de um determinado ex-cristão, zombador, e ele começou a falar. Eu falei, esse cara tem uma palavra tão poderosa, uma geração inteira pode ser despertada, será que ele vai fazer isso? E ele começou a contar quando ele era violentado pela babá dele e como isso era gostoso. Eu defendi aquele irmão até ele ir nesse programa. Eu sempre disse, irmão, talvez não seja bem assim, talvez, mas naquele dia eu falei, ai Jesus, ele caiu da graça. Ele caiu da graça. Ele acha que está vivendo a graça. E aí ele teve um problema, né? Vocês sabem quem é, de casamento, há muitos anos atrás. E agora recentemente ele foi falar na celebração de casamento de um outro pastor extremamente respeitado. E ele encheu de bobagem as pessoas. E diz, casado eu estou agora, que antes eu não era, e bababá, e daí torce para cá, e torce para lá, meu Deus do céu, que absurdo. E muitos pregadores mirins da graça, eles não têm ideia do que a falta de clareza e um equilíbrio pode fazer com alguém, porque no começo é uma coisa, mas ninguém acha que no fim da vida você vai estar igual a esse irmão. Todo mundo acha que você, não, entendi uma coisa nova, agora está mais leve. Yeah! Vamos lá! Mas o fim desse discurso desequilibrado também é a condição dessas pessoas. Eles caem da graça. Então, queridos, isso é realmente assim de grande temor para mim. A evidência é o Espírito. Paulo diz, vocês receberam o Espírito pela prática da lei ou pela fé no que ouviram? Óbvio, a pergunta é retórica, foi pela fé no que vocês ouviram. Então ele vai começar a discorrer. Olha o que ele diz no versículo 3. Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Vocês começaram no Espírito e estão terminando na carne. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Essa semana, quando eu vou falar uma coisa, Jesus começa a me estreitar. Essa semana eu fui num determinado lugar, estava olhando o carro, né? Meu hobby é olhar carro. Aí eu vou olhar carro, né, irmão? Gosto de olhar carro. Eu estava olhando os carros e tal. Eu faço test drive, beleza. Mais caro, os caras ficam meio assim. Eu já passei ali na Vale Sul, ali tem uns 8 Camaro ali, vou fazer um test drive. Os caras ficam loucos, 380 mil. Eu nunca nem quero ter, mas é só para... Aí, lá fui eu, estava olhando o carro, daí o vendedor já, vamos avaliar o teu, aquela coisa, né? É legal que daí a Fran até ficou brava comigo, amor, você não vai trocar o teu, o trabalho dele, não tem nada para fazer, não tem ninguém aqui, vai lá, avalia meu carro. Eu já sei quando ele vai dar, é só daí eu fico discutindo com ele, ele falou, fica bravo, que absurdo, você tá doida, FIPX, eu falo, não entendo o que você gosta, eu falo, é legal, é que tá na minha veia vender, né, mãe, sou filho de vendedor e tal. Aí, beleza, o cara tá avaliando o carro, eu olhei de longe, falei pro vendedor, eu falei, o cara tá avaliando mesmo, hein, que ele olhou até ali na tampa do porta-mala por dentro, e eu falei, o que é aí? Aí, beleza, quando terminou, ele fechou a porta do carro e falou, tá a chave, Leandro. Eu tava falando com o vendedor, olhei pro rosto dele, é um irmão do início da minha caminhada. Eu falei, velho, e aí, como é que você tá?
Aí ele já disse, já falou. Eu estou até na esperança de que esse irmão seja restaurado. Eu já falei, nós estamos ali, sério, tá pertinho, fica ligado que o bagulho vai estreitar. Falei, tua mulher? Eu divorciei. Só que sabe do que eu lembro? Eu lembro de um retiro, Jean, que nós viemos embora, e o poder de Deus foi tão grande no retiro. Poder de Deus, irmão, eu sei. Que ele foi esquecido no meio das cadeiras, debaixo da glória de Deus. Lembra já? Já sabe quem é. E quando a gente chegou na igreja, os irmãos contaram no ônibus, tá faltando alguém, começa os nomes, Beltrano, fulano, presente. Cadê o fulano? Tinham esquecido ele na chácara. Ele foi arrebatado pela glória de Deus. E eu lembro que eu pensei assim, oxa, eu devo ter pecado pra caramba, hein, Jesus, que droga. Eu já contei isso pra vocês. Mas infelizmente, 18 anos depois, nem nos olhos ele me olhou. Eu falei, irmão, olha no meu olho. Porque eu já sei que ele já pensou em ir logo o Leandro, né? Que eu tinha uma fama. Diz o Denis pro pessoal, esses dias aí o Denis falou, vocês acham que o Leandro é chato? Vocês não conheceram ele na época da lei. Que aquela época era lei, né, irmão? E assim, sabe? E falando isso, porque a gente pode começar pelo Espírito e terminar na carne, irmão. Mas eu espero realmente que não seja o fim desse irmão, amém? Eu espero que daqui a pouco ele sente aí, daí nós vamos contar que é ele, que aqui a gente conta os pecados publicamente. É uma benção. Você vigia que nós vamos contar. Que a gente conta os nossos e conta os dos outros também. Brincadeira. Então, gente, para a gente ir caminhando um pouquinho aqui para a reta final, na verdade, na primeira parte, Paulo está trabalhando a religião. Então, agora ele vai dizer uma coisa, eu quero pelo menos chegar nisso, para ver como é que a gente pode continuar. Só deixa eu te falar uma coisa, no meio de uma fome, de uma sede, que está crescendo pelo mover do Espírito, e isso é bom, só deixa eu te falar, a vara de medir para discernir se é o Espírito ou não, é se produz fruto do Espírito ou não. Tremer, gritar, queimar a mão, queimar o pé, não significa muita coisa, gente. Porque o mover do Espírito gera o fruto do Espírito. Quando alguém é tocado pela unção, e nós aqui estamos abertos, se Jesus quiser colar todo mundo no teto, pode fazer, sem problema. Não temos essa zica. Mas quando alguém é tocado pelo Espírito, tem que produzir o fruto do Espírito. Porque quem te tocou foi o Espírito. Se não tem fruto do Espírito, é só sua alma te enganando. Então nós precisamos perceber isso. Começar pelo Espírito não é tudo. Terminar no Espírito é tudo. Amém, gente? Então, esse é um ponto importante. Agora, o assunto de Paulo, nos 4 primeiros capítulos, é a religião, o legalismo, o dogma, e ele está confrontando isso. Mas ele coloca um padrão aqui extremamente incrível para nós. Olha o que ele vai dizer. Eu vou ganhar tempo aqui, do versículo 10, aqui do capítulo 3, Rosa. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Esse é o grande problema de você tentar salvar a si mesmo observando a lei. É que você não vai conseguir e vai se tornar amaldiçoado. Por quê? Porque se você não praticar um dos princípios, você já é maldito. Não vai por aí que não vai dar. E os irmãos estavam querendo circuncidar. Os irmãos não, os judaizantes, queriam circuncidar os irmãos. Jesus é bom, mas tem que circuncidar. Você vai ver uma coisa que Paulo fala aqui que chega a ser até engraçado. 11. É portanto evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então não é a religião, e nós já estamos cônscios disso, porém também não é a irreligião. Próximo. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, ele vai citar a lei: quem praticar esses mandamentos, por eles viverá.
Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si mesmo se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo foi amaldiçoado para que você não fosse. Olha só, isso é tão bom, né? Tem vez que o irmão vai sair da igreja e o pessoal te amaldiçoou, fala, não vai dar certo, irmão. Por quê? Porque Cristo já se tornou maldito por mim e eu estou em Jesus, amém? Bom, né, irmão? Isso aconteceu para que a bênção, preste atenção nisso, de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Então a bênção de Abraão é o derramar do Espírito sobre todas as famílias. Olha só, está juntando o título com, mas tudo bem, a lei e a graça da promessa é o título. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim, mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Ele vai dizer, olha, Deus prometeu algo a Abraão. Aí ele está explicando para os irmãos entender. Assim é como um testamento. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Cristo é o descendente de Abraão. Agora olha, em outras palavras, Paulo quer dizer assim, deixa eu explicar melhor ali, porque eu acho que não ficou claro. Ele diz, eu vou falar em palavras que vocês possam entender. É como um testamento. Uma vez que você fez o testamento, ratificou ele, não tem mais como acrescentar nada, não é verdade? É verdade, a gente entende. Ele vai dizer, então a promessa foi dada a Abraão, beleza? Ratificou. Não tem como mudar o que já foi colocado no testamento. Aí ele vai dizer uma coisa incrível, porque as pessoas falam que a gente chama de Velho Testamento, ou a primeira aliança, a gente diz que era pela lei, nunca foi pela lei. E esse é o grande problema. Aí ele vai dizer, em outras palavras, a lei que veio 430 anos, leiam para mim, gente, depois do que? De Deus ter dado o testamento a Abraão. Sabe o que Paulo está dizendo? A graça é antes da lei. A graça é antes da lei. Ninguém nunca foi salvo pela lei, irmão. Você já se perguntou, mas como Moisés foi salvo? Se a própria Escritura, a gente acabou de ler, nenhuma carne será justificada pela lei. Então como que as pessoas eram salvas? Do mesmo jeito que elas são hoje, pela graça. Só que aí a gente criou um problema, e a gente acha que a lei é uma coisa ruim. Por quê? Porque a gente acha que a lei está degladiando com a graça. Na verdade, nunca aconteceu isso. E aí, aqui é o equilíbrio, escuta, gente, de você não viver nem a religião, nem a irreligião. De você entender para que a lei serve e para que a graça serve. O problema é que a gente atribuiu à lei uma coisa que não é atribuída a ela, salvação. Aí nós vamos perceber isso. Então, olha só, porquanto se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Pela graça ele deu uma promessa a Abraão. Vamos lá. Qual era, olha, irmão, tem versículo na Bíblia que te ajuda pro resto da sua vida. Esse aqui é um deles. Na boa. Porque eu tenho a impressão que as pessoas não leem a Bíblia. Eu digo, cara, porque a lei, Deus do céu, não é tão difícil. Esse versículozinho é daquele que você vai ler, eu estou dando uma ênfase nele mesmo, um teatro aqui. Você nunca mais vai esquecer em toda a sua vida. Vai mudar todo o seu entendimento da Bíblia. Ora, qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus é santo. Deus é santo e o pecado agride a santidade de Deus. E isso não mudou com a graça.
Porque você acabou de descobrir, nunca foi pela lei, foi sempre graça, e o pecado sempre agrediu e agride a santidade de Deus. Mas sabe por que Deus deu a lei? Para que não virasse uma zoeira desenfreada. A lei não é e nunca foi salvífica. Deus nunca deu uma lei para as pessoas tentarem se auto-salvar. Por quê? Talvez você não tenha lido, mas Apocalipse diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. É meio difícil de entender como Deus faz as coisas. É que Deus ofereceu Jesus antes de criar o mundo. Dias atrás a Bruna do Alê perguntou para mim: Lê, é correto eu dizer que mesmo que Adão não pecasse, Jesus teria sido sacrificado pelo pecado? Corretíssimo, Bruna, porque é desde a fundação do mundo. Por quê? Porque nunca foi pela lei, sempre foi pela graça. Mas olha que beleza, para que serve a lei, irmão? É por causa das transgressões, é porque nos dias de Noé a coisa ficou tão horrível que Deus falou: eu não suporto mais, eu vou matar todo mundo. O Deus da graça, o Deus do amor, o Deus feliz, Ele disse: eu vou matar todo mundo afogado. O Deus da graça, que você acabou de ver, que é antes. A lei foi 430 anos depois de quando Deus comunicou a graça a Abraão, o evangelho a Abraão. Aí Deus colocou a lei e Deus falou: gente, desse jeito também não, porque senão eu mato de novo, eu vou ficar matando, mato. E eu não tenho prazer na morte do ímpio. Então o que a lei serve? Ela serve para estabelecer limite. Sabia que Deus ainda faz isso? Olha para mim. O nome disso é consciência. Sabe por que os seres humanos não estão mais loucos do que você pensa que estão? Por causa da consciência que Deus põe no ser humano. Quando Deus remove o limite da consciência, que Deus entregou tal pessoa a juízo. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Sabe aqueles crimes hediondos? Sabe aqueles crimes que você vê e fala: não, peraí, não, isso aí não pode, não é verdade. Não fizeram isso. Fizeram. Você fica estarrecido, a gente vê desgraça todo dia. Mas tem uma que você fala: não, peraí. Como quando foi o caso daquela menina que matou os pais à paulada. Lembra dela? Ficou famosa no Brasil? Dormindo. Eu me lembro de como eu fiquei quando eu vi aquilo. Eu fiquei perturbado por dias. Eu disse: não é verdade. Falei: Deus, não pode ser, uma pessoa não pode chegar no nível de matar os pais à paulada dormindo por causa do dinheiro dele. Meu Deus, nem eu que abracei o Satanás. Meu Deus, irmão, nunca levantei uma mão para minha mãe. Sabe por quê? Porque o limite da consciência foi removido. Aí a pessoa é entregue à sua própria concupiscência. Aí ela faz coisas que só um animal faria. Mas a lei serve para estabelecer um limite. Porque a Escritura diz que Deus vai julgar. E a ira de Deus vai cair de tal forma sobre a terra, que se Ele não abreviasse aqueles dias, o Deus da graça. Diz Mateus 24, se Deus não abreviasse, Ele determinou que o sofrimento ia demorar, Ele pensou: não vão aguentar. Sua Bíblia diz assim: até os escolhidos não suportariam, mas por causa deles, Ele abreviou os dias da grande tribulação. Sabe por quê? Porque a gente não tem nenhuma noção do que as pessoas estão passando na Síria. As crianças intoxicadas, você vê, você fala: não pode ser. Alguém não está fazendo. Está fazendo. Por quê? Porque Deus já entregou para o juízo. Esse é o grande lance. Agora, então, aí ele diz: até que viesse o descendente, ou seja, Cristo, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representava um, mas Deus é um só. Olha só, sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? Esse é o ponto. De forma alguma. Esse é o ponto primordial pelo qual o judeu não crê no Messias dos evangélicos. Porque a gente diz assim: o Messias acabou com a lei. Eles falam: mas nós estamos esperando um Messias que vai estabelecer a lei como padrão de Deus para as nações. E vocês estão dizendo que o Messias, ele acabou com a lei. E Jesus nunca disse que acabou com a lei.
ele diz que ele cumpriu, ele foi o único que foi feita a justiça de Deus. Agora, olha só para a gente entender. Pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei. Então, se a lei fosse suficiente, cumprindo a lei você seria salvo, mas não é isso. Ele diz: contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem, aleluia, por meio da fé em Jesus Cristo. Agora preste atenção, eu quero enfatizar isso para a gente concluir. Olha que coisa extremamente importante. Quando Paulo escreve aos Romanos, vamos Romanos 7, Rosa, versículo 12. E eu vou terminar aqui, e a gente vai seguir capítulo 4 para frente semana que vem, tá ok? Tá ok? Tá ok? Olha o que Paulo diz sobre a lei, só para a gente depois continuar. Por quê? Porque em detrimento de anunciarmos a graça, a gente está desconstruindo a lei, achando que a lei é algo ruim. Por quê? Presta atenção, porque o nosso entendimento é que a lei era um meio salvífico, e nunca foi um meio salvífico. A lei era um tutor, um aio, um limitador, para que o pecado não fosse exacerbado como nos dias de Noé. Agora escute, o que Jesus diz que vai ser o fim dos tempos? Assim como nos dias é quando Deus tirar o limitador. Quando as pessoas começarem a se levantar, escute, abertamente contra a lei de Deus, significa que está chegando a hora que Deus vai remover o limitador, o pecado vai alcançar a sua plenitude e o juízo vai cair. Assim como nos dias de Noé. Agora, a lei, olha o que Paulo diz: de maneira que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Agora, onde eu preciso entender isso? Preste atenção. O propósito da lei nunca foi ser um meio salvífico, mas apenas um tutor. O que a lei faz? Ela demonstra a santidade de Deus. Você sabe qual é um dos livros mais irritantes das Escrituras? Levítico. O povo riu, sabe por quê? Porque ele é irritante quando você não entende o que ele está comunicando. E tira parte do animal e queima essa parte, a outra você joga fora, tem que ser no cair da tarde, tem que ser assim, a veste do sacerdote, tem que ter uma trança para a esquerda, tem que ter Você fala: meu Deus, para que serve isso? Para comunicar como Deus é santo. E como Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Agora escute, qual é o objetivo da lei? Comunicar a santidade de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, a lei é um limitador de consciência. A lei segura o pecado e comunica a santidade de Deus, mas nunca teve o objetivo de ser salvífica. Ele vai construir o pensamento. Então, preste atenção. Preste atenção. A lei demonstra a santidade de Deus, a graça, o seu amor. E as duas não estão em conflito. Com a graça, o amor de Deus é demonstrado de maneira tal. Uma das coisas que eu aprendi sobre o amor de Deus é que João, quando tratou de escrever do amor de Deus, eu já disse isso algumas vezes, e ele chegou em João 3,16 e ele diz: porque Deus amou o mundo. Eu gosto de pensar que João talvez tenha refletido assim: como Deus amou o mundo?
como uma mãe ama o seu filho? E ele disse: não, isso é muito superficial. Como um pai ama seus filhos? Não. Como a noiva ama o seu noivo? Não. Então, como o noivo ama a sua... Não. Como um filho ama a sua mãe? Não. Como um amigo ama o seu... Não também. Sabe o que João descobriu? Não existe nenhum relacionamento na terra que seja capaz de traduzir a altura do amor de Deus. E talvez semanas depois, eu sempre penso assim, de tentar, pastor Leandro, João desistiu, voltou e disse: porque Deus amou o mundo. Como? De tal maneira. A tal maneira de Deus nos amar. Como é isso? É de tal maneira. E isso sobre Deus, Jaque, é importante. É importante saber que as palavras que nós conhecemos não podem traduzir o seu amor e a sua bondade. E se nós cantarmos: tu és bom, bom, oh, então está muito distante de traduzir a bondade de Deus ainda. Mas é talvez o nosso melhor, e a gente faz de todo o coração. E o Fafa diz: vamos, tributem a Ele louvor. Porque a gente está tentando, né? O período de louvor é a nossa tentativa. Só que a gente nunca chega nem perto. Então vou repetir, diga assim comigo. Vamos fazer junto. A lei demonstra a santidade de Deus. A graça, o seu amor. Ambas não estão em conflito. Na graça, o amor de Deus é demonstrado. Por quê? Romanos 5:8, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor. Isso aqui é muito bom também, né? Deus prova o seu amor. E por que Deus prova? Porque você duvida. E por que você duvida? Porque você não vale muito. Aí você pensa: Deus não pode me amar desse jeito, Ele não está bem certo. É verdade. Você pensa: não, por que a gente duvida do amor de Deus? É porque você sabe quem você é. Aí você pensa: nem eu consigo amar meu filho assim. Tem hora que eu quero esgoelar. Mas aí Paulo diz aos Romanos 5:8: mas Deus prova o seu amor, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Isso você precisa saber. Olha essa coisa paradoxal: graça, amor, lei, santidade. O mesmo Deus que tem um amor indescritível é santo e zeloso com todos os detalhes da sua vida e da minha. Tudo importa a Ele. Desde a maneira como você se relaciona com as pessoas até aquilo que você vê na internet. Importa a Ele. Mas e quando você descobre que você não tem virtude em si mesmo para fugir do mal que você não quer fazer, te cabe a graça. Aí Paulo diz: fica tranquilo, Deus prova o seu amor. Quem está me entendendo, diga assim. Então vamos encerrar. Nosso horário avançou um pouquinho, mas eu julgo que seja importante para nós esse entendimento aqui hoje. Se nós observarmos tal princípio, que a lei demonstra a santidade de Deus e a graça, o seu amor, então a gente vai conseguir extrair de toda a Escritura valores que conduzem à vida. Não vai ter mais conflito, nós vamos perceber isso. Timothy Keller diz algo numa literatura que eu vou recomendar aqui no final. Ele diz o seguinte: os cristãos estão livres da lei como modo de conquistar mérito diante de Deus, mas não como forma de agradá-lo. Nós estamos livres da lei como modo de conquistarmos algum mérito diante de Deus, mas não estamos livres da lei no que diz respeito a como agradá-lo. De novo, o princípio do dízimo, ele representa bem isso. Não é uma lei que, se quebrada, atrairá maldição.
É um princípio que, quando observado, agrada a Deus e redunda em prosperidade. Não há conflito entre a lei e entre a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então, para a gente poder concluir aqui, deixa eu pegar um texto para amarrar um entendimento. E aí nós então podemos terminar. Gálatas capítulo 5. Não vou entrar muito nele, porque a gente vai entrar no capítulo 4, 5 e 6 na próxima semana, seguindo o assunto, a síndrome dos Gálatas. Mas Gálatas capítulo 5, versículo 4 e 5. Olha só que interessante. Vocês estão felizes ainda, gente? Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Então, procurar justificação na lei te faz cair da graça. Por quê? Porque você se autossalva. Então você cai da graça, você anula a graça de Deus. Mas entender que a lei estabelece princípios e normas que estão de acordo com a santidade de Deus e são agradáveis a Ele, te faz crescer em devoção e amor ao Senhor. Amém? Então, próximo. Entretanto, nós pelo Espírito, mediante a fé, esse é o ponto, aguardamos a justiça, que é nossa esperança. Gente, a palavra esperança em grego não é o mesmo que é para nós. Você fala, será que amanhã dá sol? Alguém responde, espero que sim. Não, é uma expectativa vã. Esperança em grego é certeza. Paulo está dizendo, mas nós pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça e temos a certeza disso. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Se você tem a certeza que Cristo é a justiça de Deus e que basta você estar nele, você começa a ser livre para viver um novo tipo de vida, fora da gangorra do legalismo e da libertinagem, porque ambos só causam uma coisa: frustração. Você tenta fazer tudo certinho, aí você erra, aí você se frustra com o legalismo, e aí você se enfia no pecado, mergulha de cabeça no pecado. Mas o problema é que o desviado não consegue se libertar de Jesus nunca, e daí o pecado nunca é mais a mesma coisa. Eu nunca mais me esqueci também, agora eu vou terminar, Fafinha, estou empolgado, calma, de um dos primeiros irmãos que eu discipulei no Senhor. E ele me disse assim uma vez, ele teve uns problemas lá com a esposa dele na época, tal, roubaram a moto dele, umas coisas bem doidas. Daí ele deu uma surtada e pulou a cerca, foi aquela coisa, né? Fez uns barulhos, bagunça, tal. Aí depois ele voltou, cara. Aí num dia que a gente estava conversando, ele falou, cara, descobri uma coisa. Eu falei, o que foi? Ele falou, descobri que depois de Jesus, o pecado nunca é mais a mesma coisa. Eu falei, como é que é isso aí? Ele falou, cara, eu tentei. Pensa que eu tentei. Eu disse, como? Cara, eu fui pra balada, mas eu não consegui por nenhum só minuto desfrutar daquilo. Eu disse, o problema do desviado é que ele não se liberta de Jesus. Se você de fato foi alcançado, não tem jeito, você não consegue. Aí você fica frustrado. No legalismo você se frustra porque não consegue. Na libertinagem você se frustra porque descobre que o pecado já não te dá mais prazer. Ele só fere a tua consciência e faz você se sentir cada vez pior. Você pensa que era igual antes, que você vai curtir, uhul, and then I breathe free. Não, mas aí não dá. Louvor, né? Aquele louvor da época do Fábio. Aí você descobre que
Então só há um lugar em Cristo, pelo Espírito, nessa esperança. Amém, gente? Aí olha o último versículo, agora é de verdade verdadeira. Versículo 12 do capítulo 5, porque é a nossa chave para a semana que vem. Paulo estava tão chocado e irritado com a pregação da lei como meio salvífico. Escute, lei como meio salvífico, eu disse, não como a maneira de comunicar a santidade de Deus, mas a lei como meio salvífico, que eles estavam mandando circuncidar. Olha que mano, aí eu descubro que tem umas coisas que eu posso falar assim já aqui, ó, porque se Paulo tivesse uma Jaque, ela ia chamar ele depois e dizer, você não pode falar isso, irmão. Olha só, o que ele escreveu: quem me dera se castrassem aquele que vos estão confundindo. Sabe por quê? Porque a circuncisão é um corte no prepúcio do saco escrotal do homem. Sabe o que Paulo falou? Tomara que arranque fora, que bata errado. Porque a circuncisão é um bagulho perigoso. Se você já espirrou, ai meu Deus, circuncidou, mas acho que foi mais profundo. Cara, sério, né? Não, o zelo de Paulo. Vocês querem circuncidar? Eu me sinto assim, então vem aqui, coloca aqui. Você viu, irmãos? Então, queridos, que a gente possa encontrar esse lugar de justiça que é Cristo. Essa literatura é ótima. Timothy Keller, Gálatas para você. Uma literatura muito boa. Eu ia usar ela, não deu, talvez eu use na semana que vem. Mas eu quero orar para nos despedir hoje, mas que você tenha essa consciência que Cristo é a justiça de Deus e que o outro evangelho é a religião ou a irreligião, e que nós precisamos fugir de ambas as coisas. E lembre, guarde no seu coração, observar a lei nos seus aspectos morais, não como obra salvífica, é uma maneira de conhecer a santidade de Deus. Eu espero que Levítico se torne um livro mais interessante para você, como outros mandamentos da lei. Esse é o ponto rico da cultura judaica. Não é para romper essa linha, porque a maioria rompe, mas de você entender que cada coisa simbolizava e externava um aspecto da santidade de Deus. O quipá, as vestes, o shofar, tudo que era dado a Israel, que foi dado a ele, testemunhava a santidade de Deus. E que na graça a gente possa testemunhar o amor de Deus. Amém, gente? Feche os seus olhos aí. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite famíliadosquecreem.com.